Dando continuidade aos nossos estudos sobre a água, nessa videoaula nós vamos focar nas funções da água nas plantas. Por que ela é importante para as plantas? Qual que é a sua importância do ponto de vista fisiológico? E aqui nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto, mas simplesmente despertar vocês para os diversos pontos em que a água interfere na fisiologia das plantas. Primeira coisa, ele é o principal constituinte do protoplasma. Mais de 90% do protoplasma celular é constituído por água. Além disso, participa de diversas reações bioquímicas, como por exemplo a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese ele participa como reagente, como um doador de elétrons para o processo, de onde o oxigênio vai ser formado. E no caso da respiração, ele é o produto, porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Então, ele participa de reações bioquímicas, ora como reagente, ora como produto. É um solvente universal, nós vamos estudar isso em mais detalhes nas próximas videoaulas, mas todas as substâncias que a planta precisa necessariamente têm que estar dissolvidas na água para que possam ser aproveitadas pelas plantas. É o meio onde as reações bioquímicas vão acontecer. Não apenas ela vai funcionar como participante direto, como reagente ou como um produto, mas é o local, é o meio onde a reação bioquímica acontece, onde todas as reações bioquímicas acontecem. Então, se eu não tenho disponibilidade de água, eu não tenho um meio próprio para que ações bioquímicas aconteçam como deveriam. Então, é extremamente importante que haja disponibilidade de água nas células. É o meio de transporte nas plantas. Tudo que vai acontecer no xilema, tudo que vai acontecer no floema e mesmo o transporte célula a célula acontece na água. É a água que vai levar tudo que a planta está absorvendo do meio e tudo que vai ser transportado dentro da planta. Nós vamos ter videoaulas específicas sobre o xilema e sobre o floema. E vocês vão entender isso com muito mais propriedade. Ela participa da conformação estrutural de macromoléculas, como por exemplo, as proteínas, DNA e por aí afora. Ou seja, essas interações que a água faz com essas macromoléculas colocam elas numa conformação tridimensional adequada para desempenhar as suas funções. As proteínas, elas podem tirar totalmente a água presente nela e que ela vai mudar a conformação e seu sítio reativo provavelmente vai não mais estar disponibilizado para reagir, para interagir com os reagentes. Então é necessário que a água interaja com a molécula, com essas macromoléculas, de tal forma que elas possam desempenhar as suas funções. Isso de uma forma bastante simplificada. Ela que é responsável pelo turgor dos vegetais. O que é turgor? É a umidade. Quando nós dissemos que uma planta está túrgida, quer dizer que ela está bem hidratada, quer dizer que ela tem água disponível para ela. Isso está diretamente relacionado com a pressão de turgor, que é exercida pela água que está armazenada principalmente nos vacúolos. É essa água armazenada que empurra todo o citoplasma contra a parede celular e dá rigidez a uma célula bem hidratada. Imaginem vocês uma folha de alface bem hidratada e uma folha de alface murcha. Essa perda de água faz com que as células percam essa pressão de turgor, porque diminui a quantidade de água disponível dentro da célula. Diminuindo essa pressão, a célula fica murcha e, portanto, a planta apresenta aquele aspecto murcho. Fornece água para essa célula, a água entra, aumenta essa pressão de turgor, aumenta essa pressão contra a parede celular, e a célula fica túrgida e, como um todo, aquele órgão fica túrgido. Então, ele é responsável pelo turgor nos vegetais. Além disso, ele participa de diversos movimentos nas plantas, como, por exemplo, que nós vamos ver em mais detalhes, em aulas mais à frente, a abertura e fechamento estomático. O estômago abre e fecha porque tem mais água ou tem menos água nas células guardas. O dobramento de folíolos, como por exemplo, a Maria Dormideira. Aquela que você dá um tapinha nela e ela fecha. Aquele fechamento rápido das folhas porque existe uma migração de água entre células adjacentes, que faz com que surja uma força que leva ao fechamento daquele folíolo. Isso é relacionado não apenas com a Maria Dormideira, mas com várias outras plantas que apresentam esse movimento de abertura e fechamento. A abertura e fechamento de flores acontece devido à presença de água. É a água que faz com que a flor abra, é a água que faz com que a flor feche. Se eu coloco água, a flor vai e abre. Se eu retiro a água, a flor vai e fecha. E isso está
relacionado diretamente com o movimento de determinadas partes da planta. Além disso tudo, ela atua como um tampão térmico. O que é um tampão térmico? Tampão é alguma coisa que evita uma grande variação naquele ambiente. Térmico, de temperatura, alguma coisa que evita uma variação muito grande de temperatura no ambiente. E ela é responsável, portanto, pela homeostase térmica das plantas. Por causa de duas características que nós vamos estudar nas próximas videoaulas. Por causa do seu elevado calor específico e por causa do seu elevado calor latente de vaporização. Mas nós vamos falar mais disso quando a gente falar sobre as propriedades físico-químicas da água que interessam diretamente à fisiologia vegetal. Existem outros, mas nós vamos parando por aqui. Este gráfico, vocês vão ver ele mais vezes ao longo da disciplina. O que eu quero chamar a atenção é que no eixo X está escrito potencial hídrico. E o que é potencial hídrico? Nós vamos entender mais à frente, mas é uma forma de se medir o status hídrico daquela planta ou daquele órgão. O potencial hídrico mede a disponibilidade de água presente naquele determinado órgão. Quanto menor o potencial hídrico, menos água eu tenho disponível naquele ambiente. Quanto maior o potencial hídrico, mais água eu tenho disponível naquele ambiente. Então, nesse primeiro momento, as plantas estão bem aguadas, estão bem hidratadas, elas vão perdendo água, e à medida que vão perdendo água, elas vão ficando parcialmente desidratadas. Então, vai aumentando o estresse hídrico neste sentido. E aqui são vários fatores, vários aspectos, várias características que são afetadas em função da disponibilidade de água. Como, por exemplo, a expansão celular. À medida que eu tenho plena disponibilidade de água, a expansão celular é normal. Mas, à medida que eu vou diminuindo a disponibilidade de água, a expansão celular vai diminuindo. Síntese de parede é a mesma coisa. Síntese de proteínas é a mesma coisa. Condutância estomática, ou seja, os estômatos permitem as trocas gasosas. Quanto maior a condutância estomática, significa que os estômatos estão abertos por mais tempo. Quando eu tenho plena disponibilidade de água, a condutância estomática é maior. E à medida que vai perdendo água para o ambiente, eu vou diminuindo a condutância estomática até um ponto que o estômago permanece fechado praticamente o tempo inteiro. Além de outros fatores que começam a aumentar em função do estresse hídrico, como por exemplo o acúmulo de ácido abscísico. Só como exemplo. Ácido abscísico é um hormônio vegetal que nós vamos estudar ao longo da disciplina, no terceiro módulo da disciplina, em que à medida que a planta vai aumentando o seu estresse hídrico, ela começa a produzir mais ácido abscísico como um mecanismo de resposta à falta de água, e mais à frente vocês vão entender exatamente o que o ácido abscísico faz nas plantas. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!